Você chegou à parte das perguntas já, né? Já está lá? Ah. Hoje nós vamos falar de 6 perguntas, né? Da 14 a 20. 14 a 20, é. Todo mundo leu? 7. 7, é. É que eu sou ruim de conta, eu Tem fui que no somar dedo, o falei, gente, acho que 14. são 7, mas... Desculpa. Mas, enfim, todo mundo leu em casa, direitinho. Vocês receberam os vídeos também por e-mail? Olha, ninguém mais pode me mandar para Umbral por causa disso. Olha, teve uns... Voltou muito não, voltaram só uns 3, assim. É que deve ter. Qual o seu e-mail? Não, esse não voltou não. Você botou na listinha? Né? É? Então vamos anotar de novo. Às vezes está no spam, alguma coisa assim. É. Porque como eu mando para um monte de gente, às vezes vai para o spam, sabia? Mas olha, essa semana eu consegui mandar os vídeos direitinho. E aí de vez em quando vou mandar umas coisas assim. Eu não quero sobrecarregar muito também, que a gente já recebe tanto e-mail, tanto WhatsApp, tanto que, né, mais um ninguém merece. Mas se vocês quiserem, assim, não ficarem chateados, a gente vai mandando. Pode mandar uns textinhos assim pequenos de vez em quando e tal. Não, texto pequeno, umas 30, tô brincando, tadinho. Só para mexer um pouquinho com a nossa mente, né? Para a gente estudar. Solta esse mais braço, perto. Tô mexendo com ele. Aquele tímido cruza os braços, né? Falando, solta esse braço, rapaz. Já tá soltinho. Ó, é o hábito, viu? Já... Não, virou hábito, né? Ficar assim é feio, né? Tá bom, vou mudar. Vamos lá, Nelson? Vamos, tá na hora. Quem vai à pressa, né? 3:30. Vou fazer o evangelho. Vai ser. Pode agradecer depois, né? Quem é que veio? Aquela menina de cabelo curtinho falou que não recebeu. Ah, tá. Obrigado. Você tá me tirando da minha dieta, né? Mas tudo bem. Eu vi que tem coisa boa ali. Depois a gente vê isso. Vamos fazer o evangelho, pessoal? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio, em pouco tempo, estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Senhor, Mestre amoroso, que nos ilumina, nos orienta, que nos guia, que nos conduz. Amplia os nossos pensamentos, Senhor. Traga os seus mentores para esta casa, para que nós possamos trabalhar, estudar, aprender, compreender ainda mais a doutrina espírita. Senhor, sabemos que este é o caminho que tanto precisamos, o caminho da nossa redenção,
do nosso equilíbrio, da nossa paz interior. E assim, Senhor, quando estivermos preparados, levaremos a Tua palavra adiante, conduzindo outros irmãos que estão a despertar para essa senda evolutiva. Te agradeço, Joana, Francisco e todos os nossos irmãos. Graças a Deus. Vamos lá, gente. A aula hoje é boa, hein? Sempre é, né, Nelson? Ali está errado, já tem um errinho ali. A data de hoje é 23, né? Então tá bom, vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje da questão 14 a 20, como eu já falei. E agora a gente pegou aqui uns trechos que consideramos importantes das questões 15 e 16. E vamos refletir um pouco aí sobre as respostas que os Espíritos deram sobre esses assuntos. Nelson, você quer fazer a pergunta e a resposta? Quero, ou eu trouxe até o livro. Deixa eu pegar aqui. A partir da questão, acho que 14, a gente vai tratar do panteísmo. Kardec trata do panteísmo. Há várias doutrinas que tentam explicar a história de Deus que a gente via lá no encontro passado. O panteísmo foi uma doutrina que teve larga aceitação durante algum tempo. Segundo essa proposta, o panteísmo, Deus, na verdade, se confunde muito com a natureza. E como tudo está na natureza, a gente tem, na verdade, a ideia de um Deus muito segmentado. É como se tudo saísse da natureza e para ela voltasse. E então, de alguma forma, os Espíritos vão mostrar que esse panteísmo é uma proposta de o homem se sentir um pouco Deus, né? Porque se Deus está em mim, eu estou em Deus, eu sou uma partícula de Deus, mas quando eu morro eu volto, Deus está em todas as coisas e Deus sou eu estou em Deus. Há uma certa confusão nisso aí. Bom, onde eu quero chegar é o seguinte, os Espíritos apontam que há um problema grave nessa visão de Deus. Porque se quando você desencarna, você volta para o todo, então por que eu vou progredir? Por que eu vou... Não tem. E é isso que a gente vai ler agora. Questão 15 ou quer ir na 14 primeiro? Vamos na 15? O que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade? Ou, por outra, o que se deve pensar da doutrina panteísta? Então, a própria pergunta, olha só, todos os corpos da natureza se confundem com a própria divindade. Como eu disse, o Galileu tem textos belíssimos sobre essa questão, mostrando que a natureza manifesta a presença de Deus, mas não é Deus. Porque quando a gente diz a força da natureza, a gente na verdade está pensando na força de Deus, isso há uma confusão. Isso é fruto dessa herança panteísta, tá? E aí vem a resposta. O que você deve pensar então sobre o panteísmo? Olha a resposta dos Espíritos. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Os Espíritos não respondem normalmente assim não, hein? Eles têm uma baita paciência, e uma atrás da outra, 15, 16, olha o nível da resposta, tá? Lembrando que na 14, eles também já deram uma marteladinha no Kardec, quando diz assim: estudai primeiro as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que seria mais útil do que pretenderdes pensar no que é impenetrável. É o que a gente falou da aula passada aqui, falamos bastante sobre isso, de que não adianta aqui nós ficarmos tentando descobrir algo que não nos foi revelado, que não nos é de tanto interesse assim para a nossa evolução, mas simplesmente olharmos para nós mesmos. Estudar as nossas imperfeições antes de querer saber tudo que existe por aí, né? Além do que nos é possível, do que nos é capaz de entender nesse momento. Então, a 16, né? 16. Pretendem os que professam essa doutrina do panteísmo achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito.
Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus então está em toda parte. Está tentando fazer a associação entre Deus e natureza, de novo. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que pode então se opor a esse raciocínio. A pergunta é, onde é que está a falha desse raciocínio? E aí, a resposta vem, é a que está ali. A razão. Qual o problema desse raciocínio? A razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Depois vem uma letrinha menor, tá? Porque aí já não é mais a resposta dos espíritos, é o comentário de Allan Kardec sobre a resposta. Tá bom? É isso. E aí a gente queria mostrar para vocês um trecho da Revista Espírita, em que a gente vai ter uma resposta sobre essa questão. Kardec recebe uma pergunta de alguém bem nesta linha, perguntas 15 e 16, ele submete isso aos espíritos, recebe orientação e publica isso na Revista Espírita. Olha a resposta. O homem é uma criatura realmente singular. Quer penetrar o insondável e despreza o estudo do que lhe toca imediatamente. Quer compreender Deus, julgar os seus atos, fazer de Deus justo ou injusto, mas, verme miserável, algum dia já compreendeste de modo absoluto algo que te cerca? Sabes por que lei a flor se colore e se perfuma aos beijos vivificantes do sol? Eu, aliás, nem sabia que a cor da flor decorre do sol, dos raios do sol, e a maneira como ela recebe e filtra isso. Aí é que eu fui ver esse negócio, porque isso nunca tinha sequer passado pela minha cabeça. Sabes como nasces, como vives e por que teu corpo morre? Tu vês fatos, mas as causas desses fatos para ti ainda ficam envoltas em um véu impenetrável. E queria julgar o princípio de todas as coisas, querer julgar a causa primeira, querer julgar Deus, enfim. Há para ti agora muitos outros estudos mais necessários ao desenvolvimento do teu ser, compatível com a nossa condição evolutiva, que merecem a tua atenção. A natureza não dá saltos. Vocês assistiram ao filme do Micro ao Macro? Um daqueles que a gente mandou? Dê uma olhadinha, vai mostrar exatamente isso. Começa ali, na praça, isso. Ele vai, a gente tem ideia da magnitude, né? Ele volta, chega, aí ele faz uma viagem, não para o macro, mas para o micro. A gente ainda não consegue chegar lá. Viu a quantidade de anos-luz para chegar a esses lugares? A gente não consegue chegar. Mas e o pertinho? O pertinho muito perto? Dá para a gente começar a estudar? Dá. E esse a gente ainda sequer conhece de forma muito superficial. Está dizendo, conhece o que é perto, para depois ficar discutindo a causa primeira. Não dá saltos à natureza, não demos também nós esses saltos. Eu acho que isso um pouco fecha a ideia de que o que a gente entendeu de Deus, beleza, o que a gente não entendeu, estamos juntos e vamos em frente. Né? Ninguém ainda entendeu em absoluto. Importante é reconhecer que Deus existe, porque a causa primária é inteligente e não tem como ser diferente. E também ele é único e onipresente. Mas a onipresença de Deus não é exatamente o que os panteístas acham, que ele é parte das coisas, mas ele sim, é a obra, ele é quem fez a obra, né? Ele é o criador de tudo que existe, mas não parte integrante de tudo que há, entendeu? Ele está. Deus está aonde? Presente em tudo, mas não é toda a matéria criada. Ele criou. Não podemos confundir criatura com o Criador. Né? Há uma diferença. Ele é o pintor da sua obra, exatamente. Você está até estragando. Bom, aqui ficou claro a Revista Espírita?
A amiga tá aqui perguntando se ela disse, eu compreendo que Deus está no universo, mas ele não é só isso, ele é mais do que isso e tal. Engraçado que quando os espíritos mais evoluídos são questionados sobre isso, a resposta assim, para a gente não faz muito sentido, aparentemente, mas ela é reveladora, ela tem um sentido profundo. Quando perguntam o que é Deus, eles dizem, Deus é. Não continua, né? Deus é. Porque, na verdade, como ele está em tudo, mas ele não é tudo, porque o todo é a manifestação de Deus e não o próprio Deus, porque senão ele seria efeito e não causa. Não vamos muito tentar, porque quanto mais a gente explica, a gente tenta materializar, a gente tenta trazer para o concreto. Então, assim, por isso eu achei perfeita a proposta do Ricardo, quando na semana passada ele propôs 1 minuto de reflexão sobre sentir Deus, porque cada um vai sentir Deus de uma forma diferente, né? E aí, dependendo das nossas condições, a gente vai sentir Deus de forma diferente, e é isso. Não precisa você explicar para o outro que é Deus, né? Porque quando você tenta explicar, você já dá para o outro o seu rosto de Deus, né? a sua maneira de enxergar Deus, e aí já tirou, né, a essência de Deus. Me lembro que uma vez no curso de passe, alguém perguntou assim, e o magnetismo, o que é o magnetismo, não sei o quê. É porque a Iraci faz, ela tem assistência, o povo estava aqui ajudando. Se eu fizer agora não vai ser igual, né? Mas a gente tinha que, inclusive, combinar com eles para estarem preparados para essa coisa. E aí ela disse assim, aproxima a mão da outra, deixa perto e sente. E pior que a gente sente mesmo, na hora ali a gente sentiu que o povo estava ajudando. A gente sente a energia passando, né? Então, assim, há coisas que a gente fica elucubrando muito, a gente perde a essência. Sinta. E todo mundo sentiu. Todo mundo sentiu. É isso que tá bom. Então, dali para frente a gente crê e vai, né? E é um pouco isso, é assim que eu vejo Deus, né? Aceita que dói menos. Tá bom. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes dela. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável? Caramba, já estava até aí, eu fui falando, né, Nelson? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Por que nós ainda queremos ser uma parte de Deus? Por que a gente anseia tanto por isso, né? Nós já vivemos nesse mundo da matéria e queremos dominá-lo de certa forma, saber de tudo, né? A ciência... Fica à vontade. Achegue-se. Achegue-se. Então, o ser humano ainda tem uma questão muito forte de conquistas, né? De querer saber de todas as coisas que existem por aí. Por um lado, isso é muito bom, porque a gente descobre coisas novas, novas tecnologias, o conhecimento é sempre válido, nos dá mais conforto, mais segurança, né? Mas nós podemos ter uma vida mais saudável com os remédios que aí existem, com a alimentação, enfim. Mas, isso. A amiga está falando aqui que a igreja e o pensamento humano, né, tenta sempre dizer que Deus é parecido conosco, igual. Qual é a maior inteligência que há? Que nós Como o homem é a espécie, né, que predomina em inteligência, a gente tem dificuldade de conceber alguma coisa que seja para além de. É como pedir para uma criança muito pequena ter maturidade. Seja maduro. Não vai ser maduro porque não sabe nem o que é isso. Falta ali a apropriação do que seja essa maturidade. E é um pouco isso. A gente tem dificuldade de compreender Deus porque ainda nos faltam os elementos até de parâmetro, de comparação, de experiência, de tudo. E você falou umas coisas bem interessantes que a gente vai para o final retomar. Né, a gente vai trabalhar isso sobre esta coisa da compreensão, dos mecanismos de compreensão. Vai falar disso. Nos falta compreensão. Bom, vamos avançando aqui, que senão a gente vai falar a aula inteira nos mesmos slides. E, lá. Cadê?
Quem foi que falou? Quem foi que falou? Do Foi pintor você. foi ela? A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Então, podemos ficar com isso, já nos acalenta muito, né? O nosso olhar para o universo, para as coisas materiais, para os nossos irmãos, para a nossa família, tem que ser esse. Então, Deus é o grande pintor, é o grande escultor, é o que cria realmente tudo que há. E nós devemos saber apreciar essa obra, e não, como nós fazemos muitas vezes, em querer bater de frente com ela, destruir, não querer compreender, e se desgasta com coisas que devem ser aceitas com mais naturalidade. Nós precisamos passar por muitas experiências ainda para saber todas as verdades. Muitas experiências, né? Encarnações, reencarnações, para chegarmos... Você quer falar? Quer falar? Então vai. Uhum. Não tem palavras realmente, a verdade é essa. Você não faltou palavras porque é isso, é o que o Nelson falou. A gente não consegue a gente sequer tem vocabulário para isso, né? Para se referenciar a Deus. Mas nós podemos sim repousar nós podemos nos repousar em Deus, no seu conforto, senti-lo, né? Vibrar em nosso corpo, É engraçado, em nossa vida. Ricardo, que algumas pessoas falam da sensação do êxtase, né? Algumas pessoas que conseguem chegar ao êxtase espiritual e ninguém consegue explicar o que é isso. Ninguém consegue porque não é uma experiência muito particular. Não tem vocabulário, né? Não tem. É muito particular. Na aula passada a gente fez, não sei se você estava aqui, 1 minuto. Você chegou depois, também não ouviu. A gente se reuniu aqui e cada um imaginou Deus da sua forma, entendeu? Por 1 minutinho. E sentir, pensar, enfim, foi ótimo, né? Quem esteve aqui, foi uma experiência muito boa. Não está indo. Não está indo. Agora foi. E Deus se revela em cada detalhe, né? A gente pesquisou um pouquinho sobre essa palavra revelação. Ela vem do latim como revelatio, que é o ato de mostrar, descobrir, destapar. Formado por re, que indica oposição, e velare, que é cobrir, tapar, que vem de velum, que é véu. Então, quando nós falamos, vamos tirar o véu do esquecimento, né, que o Allan Kardec se apropria dessa expressão, tem a ver com isso aqui, porque quem é que destampa esse véu? É a divindade. Não somos nós que temos, como por nós mesmos, pela nossa vontade, buscar coisas que não está no momento. Mas esse desvelar, essa revelação, vem sempre do alto, de cima para baixo, né? do sagrado para nós, de Deus para nós. Então, en passant, foi bom a gente falar disso, que é uma palavrinha que vai surgir aí ainda algumas vezes. Então, o véu, ele se levanta a seus olhos. Olha que bonita essa imagem, Jesus no Sermão da Montanha falando e revelando, né? Ali totalmente conectado com o Senhor, pregando para multidões, falando as verdades que até hoje nós trazemos, né? Sobre o amor, sobre as leis morais, sobre os relacionamentos. Isso, sim, é uma revelação. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Quem é que se depura? Enquanto nós formos nos depurando, nos aprimorando moralmente, o véu tende a se levantar, porque os espíritos se interessam mais por nós, querem se aproximar e nos intuir, mostrar que agora sim está na hora de você saber mais um pouquinho sobre você mesmo, sobre as relações do universo, sobre as leis da física, e por aí vai. Então, a doutrina veio no momento oportuno, a doutrina espírita chegou nesse momento oportuno em que tivemos, talvez, uma elevação moral geral no planeta que pudessem os espíritos de alto
desenvolvimento virem e transmitirem para a gente tudo isso que o Allan Kardec nos traz. Tem algum comentário aqui, Nelson? Não, a gente vai para o próximo agora, que a gente já vai fazendo o Isso, próximo link. então vai. A gente vai pegar ali a figura do iceberg. Depois do panteísmo, o Livro dos Espíritos vai entrar. Olha aqui, depois do panteísmo, que fecha, né, aquele capítulo que trata de Deus, o capítulo 2 chama-se dos elementos gerais do universo. E o primeiro elemento que aparece é conhecimento do princípio das coisas. Quando a gente tem ali a figura, está ali já, né? Não lembrei que tinha posto. Quando a gente vê a figura do iceberg, a gente quer trabalhar com vocês a noção da percepção das coisas. Qual é a parte visível do iceberg? Não é aquela que fica para acima do limite da água? E o que a gente conhece do iceberg na essência? Não é somente isso? Porque o que está submerso, para nós, é desconhecido. Não é assim que funciona? A gente só conhece a ponta do iceberg. E por que a gente só conhece a ponta do iceberg? A resposta é mais simples que imagina. Por que eu só conheço a ponta do iceberg? Porque é o que eu vejo. O que a gente está dizendo agora é que a nossa compreensão sobre o universo depende de quê? Do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu toco, do que eu percebo por meio dos sentidos. A apreensão do encarnado sobre o mundo depende essencialmente dos sentidos. E eu estou me referindo aos 5 que o corpo físico consegue apreender. Porém, o iceberg é só a ponta que eu visualizo? Não. O iceberg é mais do que isso. O iceberg é a totalidade, incluindo aquilo que está num campo em que os meus sentidos não conseguem atingir. Nós temos hoje tecnologia suficiente para identificar o tamanho do iceberg antes de nele tocar? Sim. Como é que funciona, por exemplo, o radar? Até a existência dele. A gente consegue, por exemplo, com uma sonda, identificar onde estão cardumes em grande profundidade e jogar redes que vão pegar peixes cada vez maiores, que estão cada vez mais escassos, né, na proximidade. E como é que funciona o radar, basicamente? Alguém pode me explicar, assim, bem simplesinho, como é que funciona o radar? As sondas e tal, a gente emite ondas, e como acontece, as ondas batem e retornam por uma lei física muito simples, e a captação do retorno dessas ondas vai identificando localização, dimensão, movimentação daquilo que está num lugar que eu, pelos sentidos próprios, não identifico. Não é assim que funciona? A tecnologia nos ajuda ou não nos ajuda a identificar algo que está para além do que os sentidos básicos do corpo? Isso. Será que algum dia eu terei a capacidade de enxergar essas coisas pelo meu próprio instrumento biológico? O que eu quero dizer é que a gente tem todo um potencial para desenvolver que nos permitirá enxergar por instrumentos que hoje só externamente ao nosso corpo nos são capazes de conhecer, não de sentir. Eu sei que tem, mas eu não sinto o quê? O médium, porque desenvolve alguma coisa que o indivíduo que não tem a mediunidade ostensiva percebe coisas que aquele que não é médium ostensivo vai perceber. Estamos chegando lá. Ela hoje está intuitiva, essa menina. Ela hoje está bem, hoje ela está que está, menina. Ela vê que veio, né? Tá na sintonia ela. Você já recebeu os slides no e-mail? Não, ela quer destruir a nossa aula, só pode ser isso. Ela está dizendo antes da gente, era isso. Não quebra a expectativa, estou brincando. É isso mesmo, você está certíssima. Então, repara. Vocês estão percebendo o que a gente está dizendo? Mas haverá um dia,
e eu não estou dizendo nem que seja por aqui, talvez, vamos melhorar essa explicação, mas haverá um dia em que a nossa capacidade de perceber será tão mais apurada que nós faremos coisas que hoje só se faz por instrumentos, e muito mais, porque sequer instrumentos são capazes de fazer. E neste momento a nossa compreensão vai se alargando, porque hoje a gente só vê a pontinha do iceberg. Como compreender Deus se o nosso instrumento para tanto é limitado? Dá para começar a intuir que a gente não tem instrumento para? Então, quando a pergunta, ou quando o capítulo 2 começa falando sobre o conhecimento do princípio das coisas, também aqui, eu sei que está ficando chato, mas também aqui a gente não vai conhecer na essência o princípio das coisas. Mas em algum momento eu vou conhecer alguma coisa, sim, a gente vai chegar em umas partes que a gente vai discutir bem profundamente. Mas eles deixam claro que a gente está trazendo uma coisa, assim, uma revolução, porque não se imaginava isso antes do Livro dos Espíritos, né? Porém, é só degustação. É só degustação, tá? Isso aí. Vamos lá. Pronto. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Perfeito, gente. Eu acho que isso aqui está no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, médium e mediunidade. Perfeito. Vocês percebem que o filme que a gente enviou, eu digo, ele até não é bonito assim, né? Porque meio, né? Não é bonito. Mas ele traz uma coisa muito interessante. Para essas coisas lá, Deus dá o telescópio. Para o que Deus dá o microscópio. E para aquilo que está para além da matéria, Deus nos concede, para o encarnado, a mediunidade. Então, a mediunidade nada mais é do que um instrumento, né, que nos permite a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, não, o médium que fala, eu curei fulano, eu escrevi o que o médium... Não, você é apenas um instrumento. Nós temos que ser humildes o suficiente para saber que toda a cura ela vem de Deus, através desse instrumento que é a mediunidade. Então, o tempo todo, para isso, nos força a trabalhar também o nosso ego, o nosso orgulho, para dizer que, não, agora eu consigo, eu faço, eu aconteço. Não. Isso é uma propriedade que os espíritos depositaram em nós, médiuns, para exercer tal função para o bem geral de todos, não para si mesmo. Tá? É importante ressaltar isso. Eu não sei como é que vocês sentem isso, mas eu me lembro que quando eu cheguei à doutrina espírita, a gente vem, em geral, muito ávido de conteúdo, de conhecer, de entender. Agora eu estava conversando lá com alguém que eu sou, agora não vou identificar aqui, e eu não, também não sei nem se ela é daqui, mas estava lá embaixo na livraria, ela dizendo, queria tanto que o meu marido entendesse algumas coisas e tal, porque ele vem dizendo que sente umas coisas, que não entende e tal, mas assim, não adianta botar um livro dos Espíritos na frente dele que ainda não está assim muito na sintonia, sabe? E aí o que a gente pode dar para ele ler, para ele... E eu me lembro que assim, a pessoa ela começa com essa inquietação, com incômodo, faz de um tudo, tem medo, tem de um tudo. E quando você assim, ultrapassa aquela primeira barreira, que é da aceitação, eu vou lá ver esse negócio, né? Pronto, assim, se permitiu. Aí o movimento é espetacular, porque quando você se abre, o desejo de conhecer e de aprofundar, ele é cada vez maior, ele é avassalador, e uma pressa, aliás, que não é compatível com um estudo sério, sistematizado da doutrina. E aí eu me lembro, vivendo essas experiências, que eu queria conhecer tudo, e perguntar, e acelerar, e a coisa não é assim, né? Tudo tem o seu tempo de maturação e tal. E algumas coisas eu olhava, eu dizia assim, gente, mas isso não faz sentido, isso... E aquela coisa de querer. Então, com o tempo, uma coisa eu vim amadurecendo dentro de mim. Informação é fundamental para que a gente tenha a chamada fé raciocinada. Porém, informação que promove fé raciocinada é a informação que vem na hora certa. Porque a informação correta na hora inadequada gera uma desestabilização do rumo das coisas
que a gente acaba, não diria nem não aproveitando, a gente acaba mesmo se perdendo. É como, fazendo uma analogia bem pueril, bem infantil, é como você, por exemplo, dizer para crianças coisas de sexualidade antes da hora. Ter informação sobre sexualidade ali no início da puberdade, um pouco antes e tal, faz com que ele tenha um desenvolvimento equilibrado. Mas antecipar e muito jovenzinho dar informações de sexualidade, o que vai fazer? Desequilibrar a orientação genésica da criança. Então, assim, fazendo essa metáfora, fazendo essa comparação, mais do que até uma metáfora, a gente começa a perceber isso. Informação é fundamental. E eles vão nos dar informação. Os espíritos vão nos trazer informações. Mas nesse começo está tudo muito assim, ainda não dá para você entender, ainda não isso, não aquilo. E vai dando uma ansiedade de que, caramba, eu quero entender esses negócios e tal. Mas é na hora certa, porque informação adequada, correta, mas na hora errada, gera desequilíbrio, compreensão equivocada, e isso só vai fazer nos perder ao longo dessa caminhada de descobertas. Eles vão chegar aos pontos, mas aqueles que nos chegam mais próximo. Quando vier discutir coisas bem próximas, como é que funcionam as nossas leis? O que é mediunidade? Coisa que a gente já está vivendo, experimentando agora. Eles dão respostas assim bem completas e desdobram e aprofundam. A gente tem que ter paciência para chegar até lá. Perfeito. Vai lá, Nelson. Vamos falar um pouquinho disso daqui, que é o seguinte, vamos retomar lá o nosso iceberg. O nosso iceberg só é percebido pelo pouco que a gente consegue dimensionar pelos sentidos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz com muita propriedade e clareza que a gente percebe pelos sentidos e a gente tem instrumentos para ampliar isso. No macro pelo telescópio, no micro pelo microscópio, e o que vai para além, hoje, a gente só consegue perceber pela mediunidade. Existe um livro, para quem não conhece, vocês estão fritos com a gente que toda semana a gente sugere um, né? Vocês têm que ter a rapidez de uma semana para conseguir dar conta, né? Exatamente. Isso. Ela está nos lembrando que quando o Kardec trouxe isso, havia muita incredulidade em torno disso, porque sequer a ciência, aliás, havia confirmado. Aliás, qual seria o mérito de Kardec de trazer isso depois da ciência ter exposto? Nenhum. Agora, a gente não tem muito tempo para isso, mas a gente pode mandar para vocês uns textos da Revista Espírita, fabulosos, porque Kardec dizia assim, autores que a gente conhece, tá? Pasteur e outros, dizendo coisas, confirmando coisas que já estavam ditas pelos espíritos antes de terem sido reveladas pela ciência. E isso é um dos méritos que trazem credibilidade para a doutrina espírita. Pois bem, aquele livro ali, O Amanhecer de uma Nova Era, é psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, fundador da nossa casa, cofundador, patrono e tal. E quem não conhece Divaldo está convidado a conhecer Divaldo em agosto. É agosto, Ricardo? 6 de agosto no Congresso. 6 de agosto no nosso congresso. No Metropolitano. Metropolitano, Via Parque. Lá no Via Parque. Lá no Via Parque tem um lugar que você vai entrar e você vai achar o congresso. É o 8º congresso do SEJA, que normalmente recebe 3.000 pessoas, 2.500, 3.500. 3.600, 3.300, 3.400, por aí. Então, a gente está lotando aquele negócio lá. De encarnados, né? Fora a turma do lado de lá, que deve ser pelo menos... Aí você diz que é 3, 4 vezes maior o número de desencarnados do que os encarnados. E a psicografia do Divaldo? Fora os obsessores que cada um leva. Os penetras, né? Que não são chamados, mas vão também. Os obsessores, isso aí. Não, mas são chamados também, são bem-vindos. Deixa eu dizer para vocês. Esse livro do Divaldo, né, de psicografia do Divaldo, Amanhecer de uma Nova Era, é de autoria do Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor que, à semelhança de André Luiz, traz muitas informações sobre o mundo espiritual. Eles são como repórteres do mundo espiritual. E este livro tem a especial presença
de Francisco de Assis. Narram-se coisas que têm a participação de Francisco de Assis. É um livro muito bonito, ele faz parte de uma trilogia. O primeiro deles é me ajudem aí, é o Transição Planetária. Este é o segundo, Amanhecer de uma Nova Era. E o terceiro vocês vão pesquisar, porque afinal de contas vocês têm que fazer alguma coisa também, né? Nem olha tem lá, eu mim, esqueci o título agora. Não faço ideia, gente. Nem adianta olhar, porque eu tem não o sei. terceiro. Muito do Manuel livro. Flamengo de Miranda. Deve ter na nossa livraria, de repente. Tem lá, ela disse que tem aqui. Tem? Então. Tem. Este livro é muito especial porque ele traz coisas que a gente não sabia, né? Ele traz novidades, vamos dizer, sobre... Quer dizer, não são novidades do ponto de vista da lógica, que isso a gente já percebeu, pelo Livro dos Espíritos e pelo Livro dos Médiuns, mas ele traz informações importantes para consolidar isto que este capítulo 2 está fazendo. Quando Kardec fala que é pela mediunidade que a gente percebe, e aí ela diz assim, eu não sei se é aqui nesse planeta ainda que a gente percebe essas coisas não, tá? O que o Manuel Flamengo de Miranda narra? Ele narra que existem hoje colônias em todo o planeta, não são em grande número, mas elas estão localizadas em várias partes do planeta, estrategicamente, e essas colônias recebem espíritos que vêm de mundos mais evoluídos, de estrelas mais evoluídas. E, em especial, assim como lá atrás a gente teve muita gente de Capela vindo, agora, esses espíritos que estão promovendo de forma mais acentuada o desenvolvimento da humanidade para que a gente alcance, no tempo adequado, o mundo de regeneração, que é um mundo melhor do que o mundo de provas e de expiações que a gente vive. A gente vai falar disso lá para frente, a gente vai falar da escala dos espíritos, dos tipos de mundo, a gente trata disso ainda este ano. Ali vai mostrar, neste livro, que a gente tem uma dessas colônias, pelo menos uma, foi o que ele revelou, localizada no Brasil, no Nordeste, tá? Não sei porque esse povo tem mania de botar essas coisas tudo lá para o Nordeste, tá? Nada, menina, a gente também tem gente boa por aqui, tá? Não vou ficar falando isso não. E aí tem uma colônia no Nordeste que Manuel Flamengo de Miranda tem vários livros que narram cidades espirituais, colônias espirituais, já desencarnado há algum tempo, trabalhando, dando notícia disso. Ele se surpreende com a colônia com a qual ele se depara. Pelo tamanho, pela natureza, pela vibração, pelo que ele vê. A descrição não é, assim, completa, não é uma descrição, assim, farta. Mas ele descreve com precisão, isso são 3 páginas do livro, essa questão. Ele vai narrar, tem até o capítulo, está lá em cima, capítulo 16, de título Durante a Grande Transição Planetária. Ele fala, tem recadinho? O nome do livro. Essa menina eu a quero ali todos os dias, fazendo isso. Que a gente diz, que eu não lembro de que ela traz, é sempre assim. Perturbações espirituais é o terceiro. Isso, obrigado. É o Amanhecer, que é esse, é o segundo, Amanhecer de uma Nova Era. Isso. E Transição Planetária é o primeiro. É o primeiro. O Google ajudou a Oli ou a Oli já sabia? Sei, ela é meio Google também, Oli é maravilhosa. Perturbações espirituais. Perturbações espirituais, é o terceiro. É o terceiro, é o mais recente. Deixa eu explicar para vocês o que ele vai dizer. Tem vindo um povo de Alcíone, que é uma estrela que também tem uma grande relação, né, com o nosso planeta. Há uma... Oi? Exatamente. Tem toda uma explicação sobre essa questão, que quando a gente falar dos mundos, né, das várias moradas e tal, a gente pode tocar melhor nisso, para não perder o foco. E Miranda vai dar a notícia de que eles estão vindo em grande número e são os trabalhadores que vão trazer essa evolução que a gente acha que nada se resolve. A gente olha para os lados, a sensação que a gente tem é de que a gente não se resolve assim em milênios, né? Porque esse povo ainda é indisciplinado, tem um monte de problema, né? Mas tem vindo um povo para dar uma acelerada. Sabe aquele plus? A velocidade 3 da evolução? Isso. E eles têm vindo. E aí uma das coisas que ele surpreende é que não é só a colônia. Há uma espécie de proteção desta colônia que ele não consegue vislumbrar até onde se estende isso. Porque, a rigor,
essas colônias aqui, né, essa específica do Nordeste, estabelecem relação com altas esferas espirituais, que recebem energias para trazer para estas colônias que ficam meio que blindadas, a palavra não é a melhor, para protegidas, com energias que são compatíveis com aquilo que eles já estão acostumados lá. E a semelhança de uma placenta, eles ficam ali meio que acostumando com a ambiência, recebendo por projeção mental coisas que aconteceram no planeta, imagens, acontecimentos, nomes, hábitos, para que eles se sintam do lugar, porque não são. Eles vêm de fora, são efetivamente extraterrestres. Mas por que trazer esses espíritos de fora? Porque ele já tem no seu perispírito, a gente vai falar de perispírito para frente, uma condição muito mais evoluída. E por que eles estão sendo trazidos? Porque quando eles, que estão sendo preparados para isso, com operações magnéticas, o capítulo explica isso, eles encarnam, eles estarão promovendo alterações genéticas nestes corpos que vão servir de manifestação. São pequenas gerações genéticas, que não são de agora, são de algum tempo, que não são para alterar biologicamente as nossas funções. A gente já passou por alterações genéticas ao longo da trajetória evolutiva, mas não são essas as que eles estão vindo promover. São alterações que vão trazer para a gente uma sensibilidade mais apurada. São no campo da mediunidade. Vocês lembram o menininho? Vocês assistiram? Pois não. Pois não. Isso, a pergunta dela é se quanto mais evoluído o espírito, maior é a capacidade vibratória, o campo vibratório do espírito. Quanto mais elevado moralmente o espírito, maior o seu padrão vibratório. Isso é física mesmo. A curva com que vibra o espírito, que é energia, é diferente. Isso a gente pode notar também, aqui entre os encarnados, algumas palavras que a gente se apropria e utiliza, de baixo escalão, por exemplo, tem vibrações mais densas, mais pesadas. E outras, como amor, paz e tal, tem vibrações mais elevadas. Fisicamente, como o Nelson falou, a gente consegue explicar isso. Quer ver só uma coisa? Uma das coisas que gera energia é a capacidade de ciclos. Daquela coisa do... Bom, quando você liga ali a coisa que a energia passa, a gente gera luz pela frequência com que passa e aquele filamento gera energia, não é isso? Então, quanto maior o padrão vibratório, mais a gente se assemelha à ideia da luz física, por conta da rapidez com que vibram as ondas. Quer ver só uma coisa? Olha aquela capa. Olha a presença da luz, e a luz se direcionando, projetando para a fronte da pessoa, tá vendo? Volta aquele slide, por favor, daquele que você mostrou de Jesus. Você vai ver ali, assim como a gente vê sempre, olha Jesus ali, com aquele campo luminoso em torno. Os espíritos evoluídos são descritos e pintados desde a antiguidade com essa luminosidade, porque pela percepção mediúnica, esta luz é indicativa do padrão vibratório elevado, que é física essa questão. Como o espírito tem mais evolução, mais evoluído, as ondas são realmente, tem uma frequência diferenciada, e a percepção da luz é natural. Então isso tem tudo a ver. A física vai explicar melhor do que eu não tenho nenhuma formação nessa coisa, eu sou das humanas, né? Não sou das exatas, mas vocês intuíram a lógica do que faz sentido. É isso que para mim importa, né? Vamos voltar aqui para o nosso... Vamos voltar para lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, super interessante nisso. Quando o Miranda vai falar dessa colônia, ele vai dizer que essas alterações no campo da mediunidade vêm sendo realizadas. Vamos lembrar do vídeo daquele menino que a gente viu? As coisas estão começando a se juntar, né? Estão percebendo que a coisa está... Você viu o vídeo do menino? Lá para o final, ele fala um negócio que é estranho. O pai pergunta, quando você ouve a música e tal, a cor, não tem uma história essa, ele vai explicar? Ele, não sei, cada nota para mim tem uma cor. Vocês viram que ele fala isso? É também uma forma de dizer, quem não viu, vá ver, por favor, tá? É uma forma sutil assim de dizer, veja as coisas que a gente manda para vocês, por favor, tá?
Aí você retruca dizendo, mas não manda 2 dias antes, manda um pouco antes, né? Tá bom, já entendi. Aí deixa eu falar para vocês, o menino diz isso, quando eu ouço uma nota eu vejo uma cor, o que parece estranho, né, assim e tal, mas nas narrativas dos médiuns desdobrados, ou até dos desencarnados que vêm narrar nessas publicações, eles falam que a relação com a natureza é de uma interação que a gente não consegue compreender ainda. E o próprio Nosso Lar tem isso, o livro Nosso Lar trata disso, toca assim, muito sutilzinho, mas ele fala nisso. E ele vai falar que a natureza interage, porque o som que a natureza emite, as cores, então assim, sim, as notas musicais se representam por cores que a gente não consegue descrever, com tons que a gente ainda não consegue perceber pela retina. Então, o que o menino fala é absolutamente compatível com as descrições que a gente tem pela doutrina espírita via mediunidade. Essa percepção deste menino já é, sem querer diagnosticar ninguém, pelo amor de Deus, já é uma percepção de um espírito cujo corpo já consegue, pelo viés da mediunidade, perceber coisas que a maioria de nós não é capaz de perceber. E que daqui a algum tempo, todos seremos capazes de perceber. Porque teremos um corpo físico, estrategicamente eles vêm encarnando, um corpo físico adaptado à percepção daquilo que o nosso corpo não nos faculta. Isso não tem nada a ver com moralidade nem conhecimento. Entende? Entende? Assim, às vezes, porque a gente não é evoluído o suficiente. Também, mas não é só isso. É porque o nosso corpo ainda não possui o instrumental indispensável para a percepção dessas coisas. Qual é mesmo o nome do capítulo que a gente está vendo? Capítulo 2? Elementos gerais do universo. A gente tem condições de perceber esses elementos? Não. O que os espíritos vão apresentar para a gente daqui por diante é o que a gente é capaz de perceber e de entender. Fala. Isso é assunto para o puxadinho. Você não conhece o puxadinho ainda, né? O puxadinho é que o que sai aqui da nossa coisa, que bate aquela curiosidade, a gente não vai deixar ir para casa, porque a gente lembra o quanto a pessoa quer saber o quanto antes. Mas a gente tem um horário assim que termina, que a gente vai lá e a gente faz uns esclarecimentos, assim, não é consulta espiritual não, tá, gente? Mas questões doutrinárias, né? Exatamente, mas as crianças que vêm reencarnando, né? Eu não tenho dúvida que já são muito mais preparadas do que as crianças do século passado, por exemplo. Então, eu acho que é uma transição, né, geral, e as crianças índigo têm, sim, propriedades peculiares, diferenciadas, talvez como esse menino do vídeo, né? Pode ser uma delas. A gente não tem como afirmar. Vamos lá, excelente pergunta. A pergunta dela é se Kardec chega a trazer a abordagem da ideia do espírito de época. Quer dizer, nessa trajetória evolutiva, se ele estabelece sincronicidades com relação a essas etapas. Ou se isso é questão da literatura extra-kardeciana, né? Sim, Kardec trata dessa questão, mas não é do Livro dos Espíritos com esta abordagem que você está perguntando. Sabe onde Kardec vai tratar disso? Na Gênese. Em A Gênese. Em A Gênese, Kardec vai falar das crianças da nova era. Então, tem isso lá. Eu só não gosto da palavra, amiga. Sabe por quê? Porque, primeiro, que o povo começa a dar diagnóstico, né? Os pais começam a rotular as crianças, o que só prejudica, tá? Agora está uma história dos millenniums. Já ouviram falar? Era índigo cristal. Agora, índigo cristal e millenniums. Tem que ter rótulo, uma coisa impressionante, né? E aí, sabe o que acontece? Há algum tempo atrás, uma mãe veio e disse assim, com meu filho isso, aquilo. Eu fico muito sensibilizado, porque a gente vê que os pais não entendem o filho, a gente vê que o pai não consegue orientar, e não conseguindo orientar, a criança se desequilibra, isso gira uma espiral. Então, a gente tenta orientar e tal, mas às vezes a encomenda sai pior do que o soneto.
Porque a gente orienta, aí a pessoa começa a entender, mas aí tem um efeito colateral. Ele descobre que o filho é diferente. E quando ele vê que o filho é diferente, ele começa a entender que o filho é, aí já parte dele, especial. E parte do pressuposto que, em sendo especial, meu filho vem de não sei onde, meu filho vem sozinho para se cuidar, e larga a criança, abandona moralmente a criança, e a criança começa a dar ruim por conta disso. Então, por exemplo, a gente tem lá uma amiga, amiga de relações, né, e tal, cujo filho teve um diagnóstico de portador de altas habilidades. A criança se deseducou de uma tal maneira dali por diante, que a criança que era ótima, agora está dando problema beça na escola. Entende? Porque os pais não sabem lidar com isso. Então eu cheguei à conclusão de que é melhor o pai e a mãe não saber. Ingenuidade é uma bênção. Informação, fé raciocinada é o que a gente busca. Mas é tudo no seu tempo, porque se a gente acelera a informação, vai estragar a criança. Né? É verdade. Isso é... Você que tem filho, né? Você sabe que... mas exatamente. Aí você, é diferente, não, a gente sabe educar filho. A gente tem que se policiar para não ficar caracterizando a criança desde cedo. Ah, minha filha é inteligente. Pronto, aí você afirma isso para ela. Aí vem o avô e fala, a fulana é inteligente. Aí vem o tio e ela vai tomando isso como uma verdade absoluta. E isso pode causar uma grande decepção lá na frente para ela, quando se deparar com algum desafio que ela não tem capacidade de resolver de uma maneira tão clara. E ela fala, pô, mas eu sou inteligente. Fica aquilo no inconsciente e gera decepções muito grandes. Porque a criança já se identifica com o nome dela, porque nós damos. Tudo somos nós que ensinamos, desde o nome. Por que seu nome é Larissa? Porque me deram. Né? É uma coisa que não tem como negar mais. E quando você começa a dar adjetivos, a pessoa toma isso como uma verdade. É mais uma criança que está em formação, está num processo de aprendizado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Ou fulaninho é bagunceiro, aquela criança é uma peste, não fica quieta, escala tudo, pula em tudo, arranca tudo. Tem momentos em que as crianças fazem isso realmente, porque faz parte do aprendizado delas, exploração, querer saber as coisas dentro de casa, onde é que fica, onde é que não fica, querer imitar os adultos, acontece. Mas você caracterizar que fulano é bagunceiro, fulano é tímida. Vem bagunceiros, mas será que ela é só bagunceira? Será que ela também, além de ser bagunceira, ela não pode ser educada, não pode ser tímida, gentil, carinhosa, animada? Nós temos um pouquinho de cada coisa, entendeu? E quando você ressalta, mas acredita. Pois é. Você vai fazendo reforço, né? E aí a tua pergunta é excelente, porque Kardec traz isso. Mas olha só, Kardec não rotula. Ele fala de uma nova geração, ponto. Isso. Então, esses movimentos migratórios espirituais não são novidade. Não são. Aliás, o grande salto quântico evolutivo se deu a partir desse procedimento. Quando a gente sai, né, do reino animal e a gente salta para o reino hominal, como que esta humanidade tem um corpo que salta de um para outro, né? Procura-se no corpo físico essa resposta e eles não acham essa resposta. Isso é um dos grandes mistérios da ciência desde sempre. Porque eles vão desde, não sei os nomes, mas até o Homem Sapiens Sapiens, eles vão percebendo, mas eles não conseguem perceber quando a gente sai daquela condição mais animal e chega. É porque a questão não está no corpo, é no espírito que habita este corpo. Foi quando foram trazidos espíritos para habitar este planeta e dar prosseguimento a esse salto evolutivo. Então, isso a gente foi ver depois lá com os visitantes de capela, que trouxeram toda aquela organização fabulosa que a gente viu e, cumprido o seu papel e adaptados à nova condição, voltaram, foram levados de volta. E agora a gente tem recebido os Alcíones com o objetivo de dar mais um salto, mas não do ponto de vista do corpo físico. A gente não vai ter corpo diferente, e o nosso organismo está pronto para viver nesse planeta como mundo de regeneração. Mas a gente precisa conseguir enxergar o que está para abaixo desse espelho d'água. E isso só acontecerá para além dos 5 sentidos. Isso virá com a mediunidade, com a intuição, com questões do corpo sutil,
que o corpo grosseiro precisa desenvolver para poder dar liga. A gente vai falar de perispírito, a gente vai esclarecer tudo isso melhor. E a gente tem que tomar cuidado, rapidinho, só para completar, a gente tem que tomar cuidado também com esse raciocínio de que agora tem uma colônia que vai vir aqui resolver os problemas da nossa vida. Isso é um ledo engano, porque por maior mediunidade que você tenha, por todo o conhecimento que você acha que tem também, toda a inteligência que você é capaz, toda a linguagem, a articulação, se você não tiver amor, caridade dentro de você, você não evolui, você não caminha. Então, o processo é moral. Por mais que te deem todos os instrumentos para você conquistar e desenvolver, tudo começa em você mesmo. O processo de evolução é muito particular e individual de cada um. É de dentro para fora. É óbvio que os espíritos nos amparam, nos ajudam, nos intuem, nos auxiliam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que bater na porta para que ela se abra, né? Nós temos que pedir para obter, buscar para achar, né? Está no Evangelho. O movimento primeiro é nosso, depois vem a bonança, vem o amparo. Uhum. Eu vou repetir a pergunta dela e vou fazer um link com o que o Ricardo acabou de falar, que tudo está se juntando. Eu acho, estou mais felizinho que eu acho que as coisas estão começando a fazer sentido, né? Finalmente, está começando a juntar. Ela pergunta se a nossa evolução é moral, é intelectual, e se a gente vem progredindo, né, se a gente vem tendo isso. Repara que a fala do Ricardo é perfeita agora. Não achem que vem alguém para resolver o nosso problema porque é de fora para dentro. E não é mesmo, é o contrário. Reparem que agora nós estamos recebendo espíritos nesta condição para fazer esta mudança porque nós estamos preparados para ela. Nada vem dando saltos, como a gente diz, porque a natureza não faz isso. Estamos num estágio evolutivo, por pior que as coisas pareçam, em que a gente tem condições de fazer este salto. Então, ninguém vem para resolver, eles vêm para instrumentalizar e nós é que vamos fazer esse trabalho. Então, a gente hoje é melhor? A gente tem dificuldade porque a gente vê corrupção, a gente vê dificuldade, a gente vê crime, a gente acha que é muito ruim. A gente tem que entender que não há muito tempo estupros coletivos eram praticados na rua com pessoa passando sem nem se incomodar com isso. Pessoas eram mortas, crucificadas, e as pessoas se regozijavam com isso em grandes espetáculos de carnificina. Então, hoje, a gente é, sim, muito mais evoluído do que era há pouco tempo atrás, pensando aí em 200, 300, 400 mil anos. Gente, os absurdos que, institucionalmente falando, a igreja realizou durante a Inquisição, é de um absurdo que a própria igreja hoje reconhece como inadmissíveis. E eles eram feitos com a chancela do Estado e com a autorização de Deus, segundo a palavra da igreja. Então, olha o que representa a evolução que a gente teve, é assim que a gente tem que olhar. É deste jeito que a gente tem que olhar. Não é olhando para o crime que é praticado, até porque, se um indivíduo pratica o crime entre 500 que estão ali, este crime vai resvalar na sociedade muito maior do que a quantidade do bem, porque o Evangelho fala, o mal é barulhento, ele marca a sua presença, e o bem é silencioso, porque ele não pode ser marcado pela vaidade e pela ostentação. Então a gente vê muita dificuldade porque é o que aparece, mas a quantidade de pessoas trabalhando em favor do bem é absurdamente grande, e eu até arrisco, em número muito aproximado daqueles que praticam o mal. Mais ou menos. Eu não sei porque eu não tenho senso espiritual, né, o IBGE ainda não chegou. O IBGE, mas o povo de lá sabe, eles dizem que a gente tem, porque a gente ainda é muito tá lá e tá cá, né, a gente briga com os outros por causa de bobagem, depois a gente vai lá e, né, mas a gente está mais ou menos aí no meio termo, amiga, a gente tá bem na fita, estamos ficando bem, estamos melhorando. Vou ler aqui, Nelson, rapidinho para a gente acelerar. Uma das características dessa cidade espiritual é a comunicação exclusivamente telepática. Submetem-se a experimentos especiais, de modo que a sua adaptação ao novo corpo, que deverão modelar,
seja menos penosa. Ele tem uma coisa que o Espiritismo sempre fala e não estava registrada, que a gente imagina a dificuldade que Jesus teve para poder encarnar. Se um Alcione precisa se adaptar durante alguns anos na atmosfera para poder encarnar, dirá Jesus, que está muito além disso, e vir num planeta que era muito pior do que é hoje. Dá uma dimensão disso. E ele fala, Miranda fala, foi a primeira vez que eu vi escrito, que a gente escuta, né? Mas assim, por elucubração. E o Miranda trata disso também nesse capítulo 16. Onde é que está? Para isso, alterações genéticas estão sendo realizadas para que nossos corpos sejam capazes de interagir com eficiência com o plano espiritual. É a questão 20 do Livro dos Espíritos. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? É a pergunta. A palavra sentidos é significativa. Não é do conhecimento, não é da sabedoria, não usou outra palavra, né? Kardec pergunta, o que lhe escapa aos sentidos, porque tem a ver com sensibilidade mediúnica. Sim, se Deus o julgar conveniente. Oi? Acho que ela quer falar, não quer, amiga? Alguém? Levantou o braço? Quer falar? Ah, não? Tá. Então tá coçando, eu já achei logo que era uma pergunta. Então, gente, é fantástico a gente saber, né, que tem, né, uma preparação enorme para a nossa evolução mundana, né, do nosso mundo, a nossa transição de um mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração. Nós não estamos sozinhos, temos que ter a certeza que há, sim, pessoas incessantemente nos acompanhando, trabalhando para que isso aconteça. E sabemos ainda que também somos muito teimosos, agimos às vezes como crianças, porque às vezes ouvimos verdades, lemos livros edificantes, mas sem saber muito o motivo, cometemos os equívocos que ainda cometeríamos sem saber tantas coisas, né? Então, é lento o processo, é normal que nós ainda tropecemos pelo caminho, mas é o auto-perdão, o tempo todo, sabendo que não podemos nos julgar, nos martirizar pelo que cometemos no passado, mas sim saber virar essa página e que estamos todos aqui no mesmo barco, né, Nelson? Aqui, não só nessa casa, mas em outras, nas igrejas, em outras comunidades e tal. Cada um tem que pensar assim, nós precisamos caminhar incessantemente e vigiar sempre, vigiar e orai para não cair em tentações. Por quê? Porque a nossa carne ainda é muito fraca. Por mais que o espírito ainda esteja preparado, nós ainda somos titubeantes, fracos, vacilões. A gente ainda erra muito, gente. Mas vamos lá, nada como um dia após o outro. Viver o momento presente, né? Não ficar voltando ao passado o tempo todo para lembrar daquilo, porque quando a gente volta em pensamento, a gente vibra aquilo que foi vivido lá atrás. Voltam os sentimentos, as angústias e tal, porque onde nós estamos, em verdade, é onde está o nosso pensamento. Por mais que estejam todos aqui, muitos estão pensando acolá, pensando em outra coisa, né? Acontece. Está todo mundo prestando atenção. Já vi gente todo mundo focado, concordando lá, assim, meio que dando uma cochiladinha, mas é normal, gente. Olha, gente, vou dizer para vocês, é porque eu estou em pé falando, que se eu estivesse sentado, eu sou do tipo que cochila, tá? Eu sou do tipo que cochila, a gente não dorme quase, então a gente cochila mesmo. Fica à vontade. Mas aí dá aquela cochilada, desdobra, e o espírito continua ouvindo ali, depois volta, ouve pelo ouvido e... A gente vai ficando nessa, ouvindo cá e lá, fica tranquilo. Isso aí, os dois lados. E todos são bem-vindos, é claro. Deixa eu dizer. Tem mais um. Ficou claro, então, para vocês, que ainda não podemos ter tudo revelado neste mundo? Lá no Livro dos Espíritos, naquela parte que a gente leu, diz, Kardec pergunta, podemos ter revelado tudo e tal, tal, tal? A resposta é, neste mundo não, porque nos faltam os sentidos, que é a palavra lá que a questão 20 vai trazer, tá? A gente já vem melhorando, então a gente vai perceber já um monte de coisa que a gente não percebia, mas ainda assim, os nossos corpos não serão capazes de perceber coisas que apenas em planetas bem mais evoluídos serão capazes de perceber, ou serão capazes de intuir.
Já fiz referência ao Cartas de uma Morta, da mãe do Chico e tal, em que ela tem uma percepção que é aquela história, é difícil de descrever o que é, né? Mas é uma percepção diferente. Ela fala, por exemplo, dos anéis de Saturno, como é que a vibração dos anéis gera uma luminosidade diferente que a gente não percebe com o olho. Alguém perguntou para mim essa semana, eu não sei quem foi, também não me lembro por onde, mas alguém perguntou assim, Nelson, tem uma dúvida. Pois é, aí vem essas coisas. Aí a pergunta é assim, Nelson, quando ela narrou isso, a gente não sabia ainda como é que eram alguns desses planetas. Mas alguns desses planetas que ela narra, a eles nós já chegamos. Tem lá umas imagens, tem lá análise do material do solo e tal. Como é que é isso? Porque o que eles estão tirando de foto e enviando para cá, não é isso que ela descreveu, não. Vamos lá. Você está vendo com o olho, né? O olho, né? Do sentido da visão, né? É ou não é? Quem está aqui do nosso lado? Ninguém. Ninguém. Eu acho que deve ter alguém. Quem está do teu lado? O Nelson, desse aqui a gente já não sabe. Deve ter alguém. Tem gente que vê aí? Tem gente que vê? Não? Tá. Fica quieto, se vê, não fala, porque vai todo mundo te atazanar. Chega toda um, quem está do meu lado? Quem não sei o que você está vendo? Ela não fala não, que o povo te atazana. Você não percebe. Da mesma forma, as nossas câmeras filtram aquilo que a nossa capacidade de ver é capaz de enxergar. Então ele vai para lá, ele vai enxergar a matéria grosseira que compõe aquele planeta. Ele vai enxergar rocha, é o que ele vai enxergar. A construção é feita de uma matéria mais sutil, que assim como o olho não capta, a câmera também não capta. E é por isso que nunca eles vão ver, pelas câmeras que a gente envia, aquilo que do ponto de vista espiritual, pela mediunidade, a gente consegue perceber. Gente, ela hoje está impossível. Eu quero encostar nela assim, por influência, ver. Ela hoje está diferente, o que você tem? Você está acompanhada, filha? O que você tem? É isso. É isso. Ela hoje não está errando uma, assim, certeira, só coisa difícil. É isso aí. Os planetas gasosos, em geral, eles são na escala dos planetas um pouco mais evoluídos, dada a sua condição, porque a matéria ali é menos grosseira. Ela está que está hoje, é verdade. Tem muita coisa para a gente aprender, gente. Muita coisa. Todos nós estamos sempre aprendendo muito. Eu digo até que o papel do instrutor num livro dos espíritos, que tem 1 hora, que já passou, já acabou, é nada. É de provocar para dizer, corre atrás e vai sozinho também, sabe? Estuda, busca, tem muita coisa, né? Dá aquela catucada para dizer, agora vai, né? A ciência vai evoluir a ponto de nos ajudar a compreender essas coisas. Isso aí, perfeito. Alguém quer fazer a prece de hoje, de encerramento? Eu acho que aquela hora, eu vi você levantando a mão, porque eu acho que a prece devia ser sua, não sei. Está aí embaixo. Amiga, ela olhando para trás embaixo da cadeira de alguém, com gente. ela, viu? Vamos ver. Eu jurei que eu vi você levantando a mão. Será que é assim, é o seu espírito me pedindo para fazer a prece, será? Você não quer fazer a prece, não? Com um pedido desse assim, não quer fazer a prece? Ah, que bonitinha ela quer fazer. Ela quer. Ela quer fazer, né? Vamos libertar. Senhor Jesus, quero te agradecer em primeiro lugar por todos nós conseguirmos estar aqui mediante tantos problemas no mundo. Quero agradecer a honra de estar podendo falar em seu nome a todos aqueles aqui que esperam uma consolação, uma explicação para a nossa vida tão conturbada, mas que a gente traga sempre em nossos corações a certeza desse mundo melhor, desse mundo que nós estamos aqui para construir, cada um colocando o seu tijolinho sobre cada tijolinho e a gente construir um mundo do bem. Senhor, permita que não deixemos os nossos corações ficarem tristes com as visões negativas. Vamos ser sementes do bem,
Vamos espalhar o amor por onde passarmos. Vamos, Senhor, crer naquilo que você nos prometeu, que na verdade se encontra dentro de cada um, e a gente precisa enxergar isso, a gente precisa acreditar. A nossa fé é muito pequena, por isso ainda estamos aqui, pedindo que esteja sempre conosco, nos acompanhando, nos dando sabedoria para trilhar esse caminho, que é a nossa missão, é a gente estar melhor, é a gente poder ajudar o próximo. E que se faça assim, segundo a sua vontade, Senhor. Graças a Deus. Obrigado.